Oi pessoal, eu sou Ivonete Rocha e hoje eu trouxe um resumo bem simplificado de como fazer bolo de quilo, tá? Essa é uma das muitas formas que tem, né, que as pessoas usam para fazer. Existem interpretações diferentes no quesito quando se trata de bolo de quilo, mas eu espero que possa ser de alguma valia para vocês que estão aí do outro lado e que estão começando agora. No mais, deixem um like de vocês, curtam, compartilhem o vídeo se vocês acharam interessante. E não se esqueçam de ativar o sininho. Sabem direito como proceder para poder vender o bolo de quilo. Não é só a gente chegar e falar assim, eu vou vender um bolo de quilo, e pega o bolo e começa a pesar. O cliente quer um bolo de 1 quilo, de 2 quilos, e você começa simplesmente a colocar, põe o bolo, põe recheio, põe aquela coisa toda, e aí depois vai ver o tanto de peso que deu. Não é bem assim não. É necessário vocês conhecerem as massas que vocês fazem, conhecer a assadeira, a altura da assadeira mais ou menos, para ver o peso, a quantidade de massa que essa assadeira pega e o peso que essa assadeira vai render em peso de massa. Porque há bolos que um bolo só dá para fazer um bolo de 1 quilo até 1,5 kg, né? Mas há casos também que a pessoa quer um bolo mais alto e é preciso 2 assadeiras. Vai fazer diferença com relação ao peso da massa, com relação à quantidade de recheio em peso que vai entrar, a calda. Isso é muito importante. Água é pesado, leite é pesado, óleo é pesado, tudo. Não é porque é líquido que o padrão é mililitro e que não vai ser pesado. O bolo, ele é pesado sem a cobertura, só o bolo. Mas não quer dizer que pelo fato de ser pesado só o bolo, que a cobertura não vai entrar no preço, seja a cobertura que for. Eu tenho aqui uma assadeira. Essa assadeira, ela tem 6 centímetros de altura. Eu vou pegar minha colinha aqui para eu não falar coisa errada para vocês. Essa assadeira, ela tem 6 centímetros de altura. O meu bolo veio até a borda, tá? Cobriu, encheu a assadeira toda. Esse bolo, ele pesa, em média, 660 gramas. O meu cliente me pediu um bolo de 1,5 kg. 660 para 1,5 kg vai me sobrar aí uns 800 e alguma coisa, para eu poder dividir entre recheio e água. Eu tenho aqui um recheio de brigadeiro preto e brigadeiro branco. Eu dividi 400 gramas para o preto e 400 gramas para o branco. Eu vou dividir esse bolo em 3 discos e eu vou colocar 2 recheios somente. E eu tenho aqui 190 gramas de calda, que é leite condensado com água que eu diluí, que eu vou molhar o nosso bolo. Vai dar 1,660 kg, quase 1,7 kg. Não vou considerar esse cento e pouquinho, porque eu posso gastar menos calda, posso gastar um pouquinho menos do recheio. Vai depender também o tipo de recheio que eu vou usar. Se eu usar um recheio que leva chantilly com morango, eu preciso de uma massa maior, uma massa que pese mais, ou então eu preciso de uma outra massa para eu sobrepor essa aqui. Tá? Por isso que é importante saber o peso das massas. À medida que vocês forem fazendo, vão anotando assadeira tal, altura tal, massa tal, deu tantos gramas, uma assadeira. Para vocês saberem, na hora de montar o bolo, quantas assadeiras vocês vão precisar. Se uma só, se vão fazer uma só, se vão fazer 2, se vão pôr um recheio, 2 recheios, dependendo do peso. Tudo isso é importante para poder calcular a questão do peso, tanto financeiramente quanto no peso em si, certo? Bom, aqui nós temos a massa, tá? Eu vou cortar, eu vou tirar 3 discos, porque eu vou colocar 2 recheios, certo? Eu vou cortar com uma faca primeiro e eu vou ensinar uma forma de vocês cortarem os discos e ficarem certos, sem ter problema. Vou colocar esse papel só para eu apoiar, porque a massa tá grudando um pouquinho. Como eu preciso de 3 discos, eu vou tirar o primeiro. Eu já estou acostumada, eu calculo mais ou menos, eu vou girando, pronto. Eu tenho meu primeiro disco, tá aqui. Agora eu vou ensinar para vocês como cortar
porque nem todo mundo tem uma faca desse tamanho ou maior. Então, a gente usa essa faca normal que todo mundo tem. O que que a gente faz? Cadê minha linha? Tá ali. A gente marca a lateral do bolo todinha. Eu vejo aqui, ó, não afundo a faca. Eu dou um corte levinho. Eu simplesmente vou marcando, ó. Tá vendo? Eu não afundo muito não, ó. Eu só tenho que procurar manter a altura para não ficar diferente quando eu cortar. E tomar atenção para eu ver aonde que eu comecei. Pronto. Cheguei onde eu comecei. Se vocês observarem, ó, tá vendo? Só um pouquinho. Aqui nós temos linha 10, é aquela linha de pipa, de papagaio. Pode ser também um fio dental neutro, que não seja mentolado, tá? Como que eu faço? Eu vou pegar essa beiradinha, vou levantar e vou encaixar a minha linha aqui dentro. E assim eu vou passar ela por dentro de todo o corte do bolo. Até ela sumir. Deixa eu virar pra cá para que vocês vejam. Ó. Viram? O que que eu faço agora? Eu dou um nó, certo? Ó. Eu olho aonde tá lá, ó, tá vendo? Eu dei esse nó, agora eu só vou apertar e deixar a mão livre. Eu simplesmente, ó, eu aperto o nó e pronto. Eu retiro a linha e tá pronto. O nosso bolo foi cortado. Vai dar uns farelinhos aqui que não é igual o corte de faca, mas fica bem certinho, tá certo? Enfim, vamos começar a montar o nosso bolo. Para isso, nós precisamos de fazê-lo sob uma balança, tá? Ou vocês já pesam tudo, como eu fiz, né? E já deixa tudo pesadinho separado e depois é só montar. Eu vou montar na balança para que vocês vejam como que ficou, à medida que for montando o peso, como que vai vindo, tá certo? Tranquilo. Lembrando que o bolo todo deu 660 gramas. Eu já tinha o peso do bolo. Para eu ter 1,5 kg, eu me baseei no que sobrou para eu dividir entre recheio e calda, que eu vou molhar o meu bolo, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar a primeira parte. Vou acertar o saquinho aqui. Outra coisa, quando eu monto o bolo, deixa eu tirar aqui de novo para eu explicar isso para vocês. Eu não unto a forma. Isso aqui é papel, tá? Ó, eu coloco pro fundo. Por quê? Quando eu virar o meu bolo, isso aqui vai ficar para cima. Então, eu vou ter certeza que a superfície do meu bolo vai estar bem planinha, bem certinha, sem nenhum defeito, certo? Quem quiser untar, enfarinhar, tudo bem. Mas eu não uso untar, não gosto. Eu prefiro colocar papel. Eu não unto a assadeira de forma alguma. Eu simplesmente ponho um papel no fundo. Pode ser um papel manteiga, pode ser o que for. E aí, eu unto, tá? Então, tá aqui. 215 gramas, né? Que deu a primeira parte. Eu vou regar. Vocês vão acompanhando. Certo? E agora eu vou começar com o meu recheio. Eu vou colocar brigadeiro preto. Esse bolo é um bolo que vai ter uma camada de recheio bem generosa. À medida que eu vou colocando, eu espalho, mas eu não deixo chegar muito na beirada, porque eu vou colocar as outras camadas, senão o recheio fica sobrando e aí ele começa a sair para fora. Eu deixo sempre uma folguinha, mais ou menos de 1 centímetro, à medida que eu vou colocando a outra camada, aí eu já vou acertando, certo? Pois bem, tá aqui. Agora eu venho com minha outra camada.
camada do meio. Eu vou colocar, eu faço uma pressão, que é para o recheio acabar de espalhar, e para que essa camada fixe bem no recheio, não tenha perigo dela ficar andando para um lado e nem para o outro, certo? Ótimo. Nós já temos 855 gramas, tá bom? Vamos regar. Lembrando que eu tenho que, aqui eu dividi, né, a calda, eu tenho 190 gramas, eu tenho que dividir por 3, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado quando for regar, para não ir mais em uma camada do que na outra. Vamos agora colocar o recheio branco, que é o brigadeiro branco. É um bolo simples, mais uma vez, eu tô lembrando, isso é só para mostrar como que é feito, tá? Vamos colocar aqui, como nós fizemos com o nosso recheio escuro, vamos colocar o branco, certo? Vamos espalhar, mais uma vez, eu não chego até a borda toda, certo? Ó, quem gosta de bolo bem recheado, então, é isso aqui. É uma camada boa, uma camada generosa. Por exemplo, se eu fosse usar um chantilly com morango, cada camada deveria ter aproximadamente uns 400 gramas, dependendo ou mais, né? Dependendo de como eu faria esse bolo. Porque o chantilly é leve, tá, gente? Então, eu tenho que equilibrar o peso do chantilly. Quem for colocar carga, tem que dividir. Se eu fosse colocar nozes aqui, eu não poderia colocar esses 400 gramas. Eu teria que colocar 300 gramas de brigadeiro branco ou preto e mais a carga, que seria as castanhas, que no caso seriam 100 gramas aproximadamente. E eu vou colocar a minha última camada. Essa última camada, eu não vou colocá-la assim, porque eu quero molhar e eu quero que ela fique úmida. Então, eu vou colocá-la dessa forma, tá certo? Eu vou fixá-la. Esse bolo vai dar mais ou menos um bolo pronto, 7 centímetros de altura, tá certo? Agora, eu vou colocar o restante da calda. Deixa eu ver se ele ficou certinho aqui. Ótimo. Pronto. Deu 1,620 kg. O cliente me encomendou um bolo de 1,5 kg. Eu gosto de trabalhar com folga. A gente também não pode trabalhar muito a extremo, não, até porque o cliente fica meio ressabiado, né? Então, deu 1,620 kg. Poderia dar 1,550 kg, 1,580 kg, ainda assim eu teria uma folguinha, né? Vamos supor que na hora de pesar lá, eu dei um deslize lá e o brigadeiro saiu um pouquinho menos, e eu devo ter esbarrado na balança e tal. Então, isso é um trabalhar com folga, tá certo? Eu vou tampar, eu coloco na geladeira, né, que é para ele firmar um pouco, e depois eu vou ver, eu vou estudar a minha cobertura, como que eu vou fazer essa decoração, se vai ser um chantilly, se é uma decoração simples, se eu vou usar um papel arroz. E aí, eu vou, no cálculo final, eu vou já calcular o valor que vai ser o peso disso, baseado na decoração,